Já estamos ao vivo. Já estamos no ar, Rodrigo. Já estamos. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Isabel. Boa noite, Mônica. Eu vou abrir a live justificando a ausência de um dos nossos convidados, o Alexandre Júnior, do Ágora Espírita. Ele não se encontra conosco por motivo de luto em sua família, provocado pela Covid-19. Alexandre e família recebam o carinho em um momento tão doloroso e difícil. Né? Nós estamos aqui compartilhando dos sentimentos, né, de luto. E nós também nos solidarizamos com todas as famílias que têm perdido seus entes queridos pela Covid-19. Eu acho que é muito difícil a gente não falar sobre a questão agora com um número tão grande de falecimentos em detrimento da doença e toda a situação do país. E uma das coisas que é preciso a gente sempre pontuar também, que tem a ver com o que o movimento representa, é reafirmar a ciência e desejar que a vacina chegue logo para todos. Né? Isso é de uma importância muito grande. E que a gente valorize o SUS, que, bem ou mal, tem feito um trabalho assim, essencial, né, no sentido de preservar mais vidas. Então, também fica aqui uma homenagem aos profissionais da saúde que estão nessa linha de frente. Então, a live de hoje, né, é sobre espiritismo. Um instante, por favor. Oi? Então, eu, como coordenadora do Movimento Brasil Laico, né, eu me apresento, eu sou aluna da Universidade Federal do Pampa, no curso de farmácia, e nós estamos nesse momento no Brasil vivenciando uma questão muito complicada referente às religiões, em especial em detrimento de uma religião que quer se sobrepor às outras religiões. Então, nós estamos dialogando, né, com o maior número possível de pessoas dos mais variados movimentos religiosos. Então, nós convidamos, né, uma agenda de pessoas progressistas dentro dos mais variados campos para poder conversar. Gostaria de convidar o Rodrigo para se apresentar e depois eu vou ler um texto introdutório e a gente entra nas questões. Tudo bem? Rodrigo, por favor. Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência e vamos para mais uma live. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor de Ciência de Biologia daqui do estado do Rio de Janeiro, pelo município de Guapimirim, e também sou um dos moderadores do Movimento Brasil Laico. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Compartilhem a nossa live. Estamos aqui toda segunda-feira. Esse é a nossa segunda live do ciclo de 2021, com representantes religiosos, e eu espero que vocês nos acompanhem até o final dessa conversa. Agora, a fala para os nossos convidados. Quem pode falar primeiro? Mônica, Sérgio, Isabel. Pode ser? Eu, Bel, ou você? Mulher primeiro, né, Bel? Sim, pode ir, Moniquinha, vai lá. Pronto. A gente deixa o Sérgio por último. Ele fica calado e hoje quem fala é a gente. Meu nome é Mônica, eu sou administradora de formação e empresária, né, é minha profissão. Sou do coletivo Espíritas à Esquerda, sou de esquerda e sou espírita. Apesar de não frequentar nenhuma casa espírita, eu sou espírita. Bel?
Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui com o pessoal do Movimento Brasil Laico. Considero um movimento de extrema importância e essas lives extremamente importantes pela escalada, né, do fundamentalismo religioso que hoje toma o Brasil. Hoje, aliás, eu vi no Facebook uma matéria, um post falando um grupo de indígenas sendo batizado, que coisa linda, orando, recebendo Jesus, assim, nada contra receber Jesus e orar, óbvio, eu sou espírita, né, há mais de 25 anos, mas, assim, considero uma violência em relação às raízes culturais daquele povo, então, eu acho que de fundamental importância. Então, sou da Bahia, sou de Salvador, da Bahia, sou médica veterinária, sou doutora em ciências da saúde, terapeuta junguiana, escritora, poetisa, um bocado de coisa, né? E também feminista, claro, né? Então, para mim é uma grande alegria estar aqui tendo esse momento. Tenho certeza que vai ser muito rico e agradecendo desde já aí o pessoal que está acompanhando. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra estar presente aqui nessa live de vocês, Movimento Brasil Laico, que é uma bandeira que todas as pessoas devem efetivamente levantar. Laicidade do Estado é um valor que deve ser prezado e que deve ser levantado sempre como algo inerente a qualquer processo republicano e que esteja envolvido no Estado brasileiro. Eu sou Sérgio Maurício, sou espírita já desde muito jovem, sou de esquerda, né, no caso, militante de partido político, de tendência, de corrente política, e sou também engenheiro eletricista, tenho também graduação em filosofia, mestrado em sociologia, tenho e tenho 2 livros publicados na área de negritude, que eu trato desse tema nas minhas pesquisas dessa área acadêmica. Então, estamos aqui para poder dialogar sobre isso e conversar sobre o tema da laicidade do Estado. Um prazer imenso, e quero dar ao meu grande amigo Alexandre, que não pôde estar hoje conosco, os meus pêsames pela perda pessoal dele e desejando que ele supere rapidamente esse momento difícil. Muito bem. Então, antes da gente entrar propriamente com as questões, eu vou fazer uma leitura. O espiritismo brasileiro tem, ao mesmo tempo, indícios do catolicismo, onde perde-se um tanto do teor científico e filosófico trazido por Kardec, tornando-se conservador, e das culturas de matriz indígena e africana, que adotam a mediunidade e creem na reencarnação. O respeito a todas as religiões foi um dos legados de Kardec. Os espíritas já foram vistos como pessoas alucinadas, loucas, obsediadas pelo demônio, por quem nada entendia ou entende sobre o assunto. Hoje observamos um crescente ato de ressignificação do movimento espírita brasileiro, que já vem ensaiando há algum tempo com aprofundamento filosófico, científico e cultural, considerando a diversidade do país e a necessidade de se aproximar das pessoas, não necessariamente como religião, né, também como filosofia. E é a partir desse posicionamento que percebe-se uma nova onda de preconceito e intolerância, inclusive entre espíritas conservadores, advinda de uma extrema-direita, que se serve, explora e manipula, principalmente através da fé. Então, partindo desse texto, nós vamos trabalhar algumas questões. Vamos para a primeira pergunta? Então, para a primeira pergunta, nós deixamos o seguinte assunto. Rodrigo, por favor.
Ok. Então, pessoal, eu gostaria de saber por vocês como se organiza a ideia de hierarquia nas casas espíritas. Há uma diferença entre as tradicionais, conservadoras e as progressistas? Por favor, quem poderia começar a responder? Pode ser? Pode ser, Mônica. Quer começar, Bel? Isabel. Mônica? Quer começar, Bel? Tudo bem, começo sim, sem problema. Essa é uma ótima pergunta, porque o Espiritismo, a proposta do Espiritismo, não é ter uma hierarquia, porque a gente precisa fazer, em primeiro lugar, uma diferenciação entre movimento espírita e espiritismo, isso é fundamental. Então, as bases, né, que fundamentam o espiritismo, se formos buscar aquilo que, em especial, o Livro dos Espíritos, ou as obras básicas, né, do espiritismo, como a Gênese, mas principalmente o Livro dos Espíritos, não há uma proposta de hierarquia. Entretanto, como a casa espírita, o movimento espírita reflete a sociedade, porque as pessoas que formam os centros espíritas saem de uma sociedade, e saem de uma sociedade classista, racista, machista e capitalista, e, portanto, isso acaba também ficando impregnado na forma como o centro espírita, a casa espírita se organiza, embora em tese não exista ou não devesse existir uma hierarquia, porque o que é dito é que somos todos espíritos, que estamos ali em processo de evolução, mas essa hierarquia acaba acontecendo de fato, né? Embora exista uma organização de pessoas que assumem diretoria, presidência, dependendo de como as casas, os centros se organizam, mas em tese não deveria existir, mas de fato existe sim uma hierarquia, e essa hierarquia é machista e é racista, porque quando você vai buscar nas casas espíritas pessoas negras, dirigentes ou palestrantes, quantos palestrantes, eu chamo assim das estrelas, né, do movimento espírita, são negras. Você encontra alguns pardos, mas, sim. E quantos são mulheres? Você também vai ver que existe uma diferença. Então, eu diria que essa hierarquia existe de fato, reverberando o que a sociedade, como uma sociedade se organiza, acaba repercutindo, e essa é uma bandeira de luta nossa, que nos colocamos como espíritas progressistas, embora eu não goste de rótulos, mas assim, para nos diferenciar de um movimento ortodoxo, né, um movimento conservador. Então, nos colocamos como progressistas no sentido de que essa é uma bandeira de luta, a gente desconstruir essa forma de organização que acaba reproduzindo a organização da sociedade. Vou falar pouco, porque senão eu fico aqui falando até de manhã. Meio que reflete a organização social vigente, né? Se foi isso que eu entendi bem. Muito interessante. Por favor, Mônica e Sérgio. Você pode, Bel, você pode falar. Bom, é exatamente isso que a Bel falou. Não deveria, mas é exatamente o que existe, que é uma... Tem um microfone aberto. Tem uma eu acho que é o microfone de Ana Flávia, desculpe, Mônica. Está aberto, está reverberando, Ana. Exatamente o que Bel falou. O que acontece? Não deveria, mas existe inclusive uma proposta da FEB disfarçada de proposta de organização para formação das casas, que ela dá inclusive 3 sugestões, que ela bota como com hierarquias diferentes, e essas hierarquias são exatamente o reflexo da sociedade que a gente vive capitalista, que eles pegam de empresas ou de associações, clubes, um modelo, ou até mesmo do modelo da igreja. Algumas funcionam quase que como uma igreja, só não botam o nome de padre, pastor, presidente, entendeu? Secretário, diretor. Então, como é que eu posso dizer para vocês? É uma forma de externar o que é o capitalismo da vida da gente, das empresas. Eu, como administradora, sei que todo mundo chega e quer implantar no centro espírita o modelo de uma empresa.
E o modelo de uma empresa nem sempre ou quase nunca funciona para dentro de um centro espírita. A começar que todo mundo é voluntário. Então, ninguém recebe salário, todo mundo trabalha de forma voluntária. Reiterando essa fala de Bel aí, atualmente eu não estou em nenhum centro, mas todos os centros que eu trabalhei, como o Bel falou, mulher e negra, vocês acham que trabalhava onde? Era na cantina, era na livraria, era levando água para o palestrante, né? E como médium, porque o médium espírita, a mulher negra, ela pode participar, ela é médium, ela pode participar da mediúnica, é lógico que tem toda aquela hierarquia ortodoxa que você tem que fazer o curso A, curso B, você tem que ter 300 mil cursos, vários rituais, várias formas para que você possa frequentar e adentrar uma mediúnica, enfim, tem muitas regras, é bem mesmo cheio de regra, e aí, depois que você faz, aí você tem a questão, inclusive, não é todo espírito que pode baixar, depende do centro espírita, um preto velho não baixa, não pode, porque aqui não pode, aqui isso aí já não é mais, é um obsessor, vamos tratar como obsessor. Então, assim, é muito difícil para o homem que está em formação, todos nós, entendermos isso e colocarmos isso em prática. Essa é a maior dificuldade, na minha opinião, de todos os centros espíritas, sejam eles ortodoxos ou progressistas, porque a dificuldade de conseguir colocar em prática o que a gente deveria é muito difícil, é quase impossível, porque quando a gente se percebe, lá estamos nós reproduzindo o modelo capitalista de empresa, de clube ou de uma igreja. Enfim. Bem, posso falar? Você Claro, Eu sabia se vocês iam fazer algum... Falei que se desconstruía todo o tempo, né? Então, a gente não tem ainda, na verdade, apesar de essa vertente progressista, ela já existir há muito tempo dentro do próprio movimento espírita, ela já data de mais de 100 anos, então há uma história de pensamento filosófica, discussões acerca dessa proposta, mas, efetivamente, nós não encontramos ainda, na prática, casas espíritas que sejam progressistas. De forma geral, as casas espíritas, as diversas instituições que hoje existem e que as pessoas frequentam, são todas casas espíritas dentro daquele modelo tradicional, conservadoras, como o Bel relatou aí agora, como Mônica falou. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir encontrar, ainda não é possível. Eu creio que com esse aumento, esse boom que houve dentro do movimento espírita progressista, é provável que agora comecem a surgir novas instituições, novas casas, novas propostas, organizações diversas, e aí nós vamos começar efetivamente a ter uma prática completamente diferente. É possível, sim, que a partir de agora, com novas propostas que vêm sendo feitas, implantadas pelos diversos coletivos, pelos diversos movimentos que estão à esquerda da linha política e veem o espiritismo de uma forma completamente diversa daquela vista pelo movimento conservador, reacionário. Então, essas novas propostas ainda estão em implantação. Então, nós vamos ter ainda experiências novas, de uma nova forma, né, organizativa, para que a gente possa pensar e estruturar um novo movimento espírita. Inclusive, o nosso coletivo, Espíritas à Esquerda, ele propõe exatamente isso, uma nova proposta para um novo movimento espírita, algo completamente reformulado, repensado e com novas instituições, com outro paradigma completamente diferente. Mas é algo ainda a ser construído. Muito interessante pensar, né, nessa tentativa de renovação, né, do pensamento e de adaptar, né, aos tempos que a gente está vivendo, né, porque a gente sabe que muitas coisas mudaram no decorrer dos anos,
Então, seguindo nessa linha, né, pensando na questão conservadora, né, e diante de nomes famosos que às vezes atribuem falas a essas pessoas muito notórias. Por exemplo, entre espíritas progressistas e a laicidade, como que vocês veem a insistência em ligar as falas do Chico Xavier à eleição de Bolsonaro? E o posicionamento do Divaldo Franco, que também é uma pessoa assim, eu entendo, nós entendemos o desconforto, mas infelizmente nós precisamos tocar nessas pautas, porque elas são muito relevantes politicamente falando. Então eu gostaria, né, por favor, dessa vez de inverter a ordem. Então a Mônica e o Sérgio começam. Começa pelo Sérgio, né? Na verdade, e volta na ordem inversa. Então tá bom, vou dar um golpe aqui. Não, então pronto. Então, golpe. Lá vem treta. Lá vem treta. Não, sou eu que falo. Eu vou começar e aí ele continua, tranquilo. É normal para a gente. Bel sorriu ali, a gente sorriu porque é normal, não tem nenhuma novidade eles seguirem exatamente Chico, uma pessoa que a gente sabe que tinha toda uma mediunidade maravilhosa, que tinha todo um conhecimento espírita, mas que foi um cara que ele defendeu a ditadura militar. O que eu vou esperar de uma pessoa que defendeu a ditadura militar? Isso quer dizer que nós somos espíritas e reconhecemos que as pessoas têm qualidades e defeitos. Chico era uma pessoa maravilhosa, todo mundo adorava Chico, tinham coisas maravilhosas de Chico, mas Chico tem várias declarações defendendo a ditadura militar. Então, o que a gente pode esperar? Que vai se afinar com essas pessoas do movimento ortodoxo que acham que está certo defender essa coisa ruim, esse troço que a gente tem aí, que está causando essa catástrofe, acabando com o país da gente. Divaldo Franco, sem comentários, né? Ele ascendeu aí após a morte do Chico, mas não precisa nem a gente resgatar tão longe como a gente precisa procurar nas coisas de Chico. Ele está aí, a fala dele está aí publicamente, as coisas que ele defende, e tipo assim, sem comentários. Bem, sobre o Chico Xavier, que foi a sua primeira pergunta, Chico Xavier, como Mônica bem colocou agora, era um homem, como qualquer outro, com suas virtudes e os seus problemas. Todos nós temos problemas e temos virtudes. Então, é muito importante que o movimento espírita progressista consiga romper com essa idolatria, essa tendência a querer idolatrar pessoas, como Chico Xavier, como Divaldo e outras pessoas dentro do próprio movimento espírita, porque é muito importante, demais, que nós tenhamos um posicionamento sempre muito crítico em relação a qualquer tipo de conhecimento, a qualquer tipo de informação. E assim deve ser também com o próprio movimento espírita. Nós precisamos ter essa postura sempre muito crítica, porque essa é, inclusive, a proposta kardecista. Nós temos que ter uma postura muito crítica. E aí, sobre o Chico Xavier, é fato, lá no início dos anos 70, se eu não me engano, 71, 72, não me lembro agora o ano exatamente, o Chico Xavier fez uma série de programas chamado Pinga Fogo, e lá ele era perguntado sobre várias questões. E, claro, naquele início dos anos 70, estávamos em plena ditadura militar. Portanto, naquele momento, o Chico Xavier é perguntado sobre a situação política que estava sendo vivida naquele instante. E ele dá uma resposta que é muito complicada, Ele fala, inclusive, que era preciso reverenciar os militares e que era preciso orar por eles, porque eles estavam salvando o Brasil das mãos daquelas pessoas que queriam destruir a nossa organização, a nossa sociedade. Ou seja, há efetivamente uma fala muito complicada. E o Chico Xavier, goste ou não, defendeu
à ditadura militar. Enquanto Chico Xavier estava falando, defendendo a ditadura militar, os militares, a opressão, eles estavam, aqueles mesmos militares que ele estava lá tentando adoçá-los, estavam matando, estavam torturando pessoas. Então, a gente precisa entender que isso é um problema muito grave, e os espíritas precisam enfrentar isso com imensa tranquilidade, e entendendo que Chico Xavier era um homem. Por fim, para falar do Divaldo Franco, que é uma figura que ainda está entre nós, vale ressaltar que ele, em 2018, há 3 anos atrás, de forma pública, num congresso em Goiás, ele fez uma fala desastrosa, e que teve um impacto muito grande em todo o movimento espírita. Uma fala em que ele tenta trazer Bolsonaro como uma figura idílica que vai justamente salvar o Brasil junto com Moro e outras coisas do gênero. Então, isso é fato e nós temos que, infelizmente, lidar com isso. É isso. Bom, gente, é bem complicado mesmo. Eu sorri porque, assim, né, essa é uma questão que a gente conversa muito, que a gente dialoga muito uns com os outros, entendendo a dificuldade, porque essas pessoas são pessoas que são, assim como os santos estão para a igreja, para o catolicismo, Chico Xavier, Divaldo Franco e alguns espíritos também, né, estão... Nem falamos sobre João de Deus, né? Pois é, a gente pode até chegar lá depois. Também estão para os espíritas como essas pessoas, né? É uma divinização de pessoas, de seres humanos, e é muito difícil, porque quando nós vamos nos colocar de forma crítica às falas, não a pessoa, sem atacar a pessoa, mas as falas, nós somos violentamente atacados e, muitas vezes, não somos mais convidados para fazer palestras, nem eventos, porque as pessoas veem, né, divinizam, então não se pode criticar uma fala, porque o que ele fala, ou o que eles falam, é absolutamente correto. E nós temos que pensar também, em termos históricos, eu queria levantar 2 questões. Primeiro, que o espiritismo vem para o Brasil na esteira de um processo de embranquecimento também da população brasileira, né? A imigração europeia, ela foi uma tentativa de embranquecimento, porque existia uma mão de obra aqui dos negros escravizados recém-libertos, e, coincidentemente, se traz toda uma mão de obra europeia também para cá. O espiritismo vem em seguida... e nasce o quê? Da França, dos cafés. Quem foi que conheceu o espiritismo? Uma elite. Quem eram as pessoas, né? Os proletários, os pobres, os negros, iam para a Europa, iam para a França, iam frequentar os salões franceses. Então, quem traz o espiritismo para o Brasil? E esse espiritismo, e isso ainda reverbera, porque a gente, para entender as coisas, a gente precisa ir na história das coisas. E isso ainda reverbera, o movimento espírita, o espiritismo ainda é uma religião, ou para quem quiser chamar de filosofia, também, né? É uma filosofia, mas também é religião, porque puxa um religare. Então, é elitizada ainda. Se a gente for olhar nos dados do IBGE, é a religião que mais tem pessoas com anos de estudo. Então, a elite, ela simpatiza, e a classe média, principalmente, simpatiza muito com o espiritismo, mas esse espiritismo, ele se tornou chiquista e divaldista, digamos assim, né? Então, eles estão impregnados com essas, como eu disse, com aquilo que está na sociedade, acaba reverberando, e aí as pessoas escolhem as passagens e os trechos que lhe interessam, ou distorcem e interpretam de acordo com o seu viés, com o seu olhar, com a sua classe social. Eu já ouvi dentro de centro espírita, dando aula, uma pessoa justificar pela lei de causa e efeito a escravidão. Então, é porque as pessoas mereciam ser escravizadas.
né? Então, assim, é esse nível. Então, as pessoas distorcem para justificar seu preconceito, justificar seu classismo. E um outro aspecto que eu acho que é importante, até porque Sérgio trouxe essa questão do pinga-fogo da década de 70, que eu já li algumas coisas em que os livros que o Chico psicografava passava por uma federação espírita que até hoje é bolorenta e impregnada, é macho, branco, né, que domina o cenário da Federação Espírita Brasileira. Se hoje é conservador, imagina naquela época. Então, eu já soube que existia também uma certa censura àquilo que era escrito. Eu acho que seria um trabalho interessante, se é que eles guardaram, revisitar os originais, porque recentemente uma diplomata brasileira espírita, eu vou pedir perdão porque eu esqueci o nome, mas eu comprei o livro, A Gênese, e ela diz que a Gênese foi adulterada lá na França. O livro A Gênese. Nós usamos aqui o livro da quarta edição, depois da quarta edição, Kardec já tinha desencarnado, e foram surrupiados ou substituídos vários trechos do livro. Então, a gente também não pode esquecer da manipulação, porque às vezes as pessoas se justificam no que está escrito, porque está escrito no livro tal, no livro tal. Nós não podemos esquecer que tem pessoas que editam, que publicam, e que podem, sim, estar manipulando também informações ou distorcendo para caber na sua teoria. Então, é importante a gente entender isso. E falar e fazer críticas, melhor dizendo, aquilo que Chico trouxe lá na década de 70, que precisa ser atualizado, revisitado, não significa nenhum ataque à figura e à importância e todo o bem que ele trouxe para tantas pessoas. E, Divaldo, eu vou com Mônica, sem comentários. Né? Ainda essa semana teve publicações relacionadas com a questão do aborto, relacionadas com a fala totalmente mistificada, uma fala conservadora, uma fala, inclusive, agressiva e pouco caridosa para com as pessoas, com a falta de compreensão da complexidade, que eu fico me perguntando que espíritos são esses que o estão assessorando, encarnados e desencarnados, né? Que estão permitindo que essas coisas saiam. Às vezes eu penso, não, isso aqui realmente não pode ser esse espírito que ele está dizendo, mas também nós não podemos esquecer que os espíritos são pessoas, né? Assim, tipo, os espíritos não são divindades. Então, nós também precisamos ter esta compreensão. Então, é lamentável que um ícone da envergadura dele, formador de opinião, da importância para o espiritismo brasileiro e mundial, porque ele é uma figura conhecida mundialmente, não se coloque, não é, na defesa das pessoas que realmente precisam, que não tenha uma voz forte em relação a um governo genocida, que não tenha uma voz forte em relação a um presidente que defende tortura, homofóbico, né, irresponsável, que está promovendo aí um verdadeiro genocídio da população brasileira, e ele se calar, e pior, se calasse, ainda seria até mais compreensível, não, ainda elogiou e ainda apoia, e não tem uma voz em relação a isso, porque, para mim, fora da justiça social não há salvação. Muito interessante, muito importante o posicionamento. Dá vontade de falar bastante coisa. Tanta coisa, mas antes de ir para a próxima pergunta, só vou destacar aqui uma questão que você colocou, que essa justificativa de questões políticos, sociais, né, é algo que você comentou sobre eu já ouvi a tentativa de justificar até a escravidão, né? Pessoas, eu já ouvi isso, há muito tempo eu já ouvi isso. Eu tive uma experiência com o espiritismo durante algumas semanas, em que houve uma tragédia muito grande, no caso foi a Boate Kiss, e eu ouvi coisa do tipo, aquelas pessoas morreram porque eram pessoas ruins em vidas passadas, e aquilo me deixou tão estarrecido que eu abandonei na mesma hora. Por isso eu estou muito feliz em conhecer vocês, porque eu estou conhecendo que há um outro lado do espiritismo. Mas vamos continuar. Inclusive, já adicionei até outra pergunta ao final, gente.
Mas vamos continuar aqui com uma pergunta, continuando a falar sobre o conservadorismo, né, em pautas sociais, como racismo, machismo, LGBTfobia no espiritismo. Como é o posicionamento de vocês em relação a como se comporta o espírita conservador? Agora quem responde é Isabel, né? Ok. Poxa, preciso muitas horas, né, para falar sobre isso, porque tem muita coisa. Eu vou tentar me conter, porque eu gosto de falar, eu sou palestrante, professora, então, em relação ao... Eu acho que eu já comecei mesmo, na verdade, a falar sobre como o machismo estrutural reverbera nas casas espíritas. E aí eu posso falar, porque para mim, e para a Mônica também, certamente, é tranquilo, porque são experiências pessoais, viscerais, né? Porque nós somos mulheres e negras. Então, nós temos que ultrapassar duas barreiras. A barreira, e eu ainda nasci pobre para acabar de completar o negócio, porque aí fica mais difícil ainda. Então, você tem que superar muitas barreiras. Então, existe, a maioria dos centros espíritas são organizados, levados adiante as suas atividades por mulheres. Você vê não só na plateia, mas como nas atividades, né? Mônica colocou aí também na cantina, nas mediúnicas, enfim, em toda a organização, coordenando cursos, grupos, enfim, todas as atividades, tem muito mais mulheres do que homens. Quando você inverte isso e você vai buscar quem dirige, quem faz palestra, quem é convidado para os eventos nacionais, você pegar os cartazes, e isso me chamou a atenção, foi uma das coisas que me despertou para a questão do machismo, porque às vezes a gente está tão inserido, impregnado, que a gente acaba até reproduzindo ou não percebendo que está sendo vítima do machismo, porque ele muitas vezes, tanto o machismo como o racismo, muitas vezes eles se expressam de uma forma muito sutil, e você não consegue dar conta. E é uma barreira que nós, mulheres, e mulheres negras ainda mais difícil, ultrapassar, porque nós somos interditadas, né? Nós temos, assim como na sociedade, as mulheres sofrem violência psicológica, sofrem assédio, né? Eu cheguei ao ponto de dizer para um dirigente, olha, fulano me assediou, e ele dizer, isso é normal, mulher ser assédio, é normal. Então, eu vi isso, ou de usar de tortura psicológica, desqualificando a fala, ironizando a fala, né? São formas de fazer com que as mulheres, elas se calem. E é tão comum, gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu dou bastante aulas em centros espíritas e faço bastante palestras, e muitas vezes, em grupos, eu gosto de fazer atividade dinâmica de grupo, por causa do meu viés terapeuta, e aí eu tenho 10 mulheres e um homem. Aí eu digo, escolham uma relatoria para dizer depois da atividade de vocês, para poder compartilhar. As mulheres escolhem o homem, quase sempre. Então, isso dá para ver o quanto há uma reprodução, né, do machismo nos centros espíritas. E como os dirigentes são homens, isso acaba sendo reproduzido. E são endeusados também, né? O pessoal às vezes chama até de mito, viu? Só para vocês saberem, não é todo mundo não, mas o mito, chegou o mito, eu já ouvi isso. Então, há uma grande barreira, sim, para a ascensão e para o lugar das mulheres nesses espaços. E os negros, mais difícil ainda, dificilmente você vê, inclusive, há um preconceito explícito. Eu já vi pessoas abandonarem os centros espíritas, mulheres negras, inteligentes, conhecedoras do movimento, mas que não têm espaço. Sempre é colocado, porque eu não sei se vocês sabem, uma forma que o racismo desconstrói a pessoa psicologicamente é colocar defeito na pessoa. É dizer que a pessoa é ambiciosa, é dizer que a pessoa é grosseira, é dizer que a pessoa é agressiva, é dizer que a pessoa está querendo passar por cima de todo mundo, que está querendo tomar o poder. Eu ouvi uma frase em relação à jornalista Maria Júlia Coutinho, no Facebook, dizendo assim, ela está em ascensão, vai passar a perna até em Bonner. Ou seja,
não é porque ela é uma jovem inteligente e competente, é porque existe no negro alguma malícia, alguma perversão, e às vezes as pessoas lhe convencem disso, convencem que tem um defeito, que o problema está em você, e que você precisa se corrigir, porque você ainda não está pronta, eu já ouvi isso, e aí você nunca fica pronta nunca, e o espaço não lhe é dado nunca, e mesmo quando você conquista o espaço, você tem que continuar lutando para ficar nesse espaço, porque na primeira ocasião você também é interditada, tanto quanto mulher como negra. E LGBT, muito mais difícil ainda, é raro você ver nas casas espíritas, não só frequentando, como também, muito pior ainda, dirigindo, ou existem aqueles disfarçados, né? Aqueles que ficam no armário, que a gente vê que no arriar das malas mas que escondem, mas assim, não há um acolhimento nas casas espíritas conservadoras em relação à comunidade LGBT, à população LGBT. Isso é fato. Mas eu vou parar de falar agora, porque senão eu posso falar desse tema até amanhã de manhã. Mônica quer fazer um complemento também, não sei se é a fala anterior, né, Mônica? Não, era Sérgio que queria fazer um complemento. Ainda quer? Não, eu falo depois. Bel é minha inspiração, porque até conhecer Bel, eu entendia que o meu papel nos centros espíritas era o de apoio, né? Aquela pessoa que dava apoio, porque era o que me era delegado, o que me era confiado, era o que eu estava preparada para fazer, era o que eu tinha a confiança de todos para fazer, e realmente Bel tem razão. E aí Bel ensina muito, e eu aprendi muito com ela nessa questão de que a gente tem que falar, a gente tem que dizer, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que berrar, e a gente tem que pedir para o outro deixar a gente falar. E é difícil até mesmo quando a gente percebe na gente, sem querer, nós, mulheres, sendo machistas com nós, entre nós. Como o Bel falou, as mulheres escolhem o homem, as mulheres acham que é o homem que está preparado para a liderança, é o homem que está preparado para falar, é ele que tem que ser o presidente, é ele que tem que ser o palestrante, é ele que tem que ser o coordenador. A mulher é a secretária, a coordenadora, é o apoio, enfim. No movimento, seja ele ortodoxo ou progressista, existe tudo isso. A única diferença do ortodoxo para o progressista é que no ortodoxo acontece o que Bel falou, minha filha, é assim mesmo. Não, mas você está preparada para isso mesmo. Não ligue, não. Ele foi, só quis ser simpático, é porque você é bonitinha e tem um corpinho bonitinho, então ninguém resiste não fazer um comentário, né? Também, pai, quem mandou Deus dar um corpo desse? Quem aguenta? Então você ainda ouve umas piadas sem graça, entendeu? Desagradáveis, porque você é mulher. Enfim. E racismo, esse eu acho que eu e Bel passaremos aqui à noite falando e contando causos que nós passamos e que não tem jeito. E eu posso falar todos dois com propriedade, porque com propriedade você percebe pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, pessoas que dizem que te respeitam e não percebem que estão te desrespeitando, não percebem que estão sendo racista, não percebem que estão sendo machista, e aí você tem que pontuar mesmo, como diz Bel, tem que meter o dedo na ferida, para pelo menos a pessoa refletir e procurar não cometer novamente. A gente, sem querer, a gente comete várias gafes de racismo, de machismo, e quem está no final da linha, coitado, LGBTfobia. Aí é complicado, é muito complicado, e assim, a gente tem que combater mesmo, tem que combater entre a gente, tem que pontuar entre a gente, está errado, tem que consertar, não pode ser assim, tem que mudar isso, Eu tive uma conversa esses dias agora com minha mãe, porque, minha filha, também agora a gente não pode falar nada, eu não posso nem falar que seu cabelo é ruim. Eu disse, mãe, você para mim pode, porque eu não vou lhe botar na cadeia, eu não vou lhe processar, eu não vou fazer nada com você, porque você é minha mãe, mas não fale isso para outra pessoa, não fale isso fora de casa. Então você percebe que está enraizado isso, está tão enraizado que é difícil para as pessoas. E aí eu tive que trazer para minha mãe, para ela sentir na pele, porque ela não percebe o racismo com ela. Mas ela percebeu, sim, a discriminação, o preconceito e todo o resto por ela ser mãe
Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, então minha mãe foi viúva, e ela sofreu o preconceito da sociedade por ser mulher, solteira, com 4 filhos para criar. E aí também é difícil. Então, o posicionamento nosso aqui é totalmente contrário, e todas as vezes que a gente se perceber ou perceber o outro, sendo qualquer um desses, a gente tem que pontuar, a gente tem que mostrar, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tem que mudar isso, isso é repugnante. Bem, gente, esse é um tema que é pautado de forma contínua dentro de todo o movimento espírita progressista, porque isso é uma preocupação muito grande, porque nós vivemos o tempo todo esses dramas, esses problemas que envolvem racismo, machismo, LGBTfobia e vários problemas que são inerentes à sociedade e que ecoam dentro do próprio movimento espírita. Nós nunca podemos esquecer que o movimento espírita é um microcosmo da sociedade. Então, ele também reflete todos os problemas da sociedade. E nós não podemos esquecer que, por ser um espaço de fé em que de forma majoritária está presente a elite brasileira, é claro que esses problemas estarão presentes de forma muito mais clara para aqueles que estão atentos ao problema. Então, por exemplo, voltando ao tema de Valdo, e aí eu vou fazer aquele complemento, partindo daquele complemento anterior, lembrando que Divaldo lançou um livro agora, foi agora, no final do ano passado, em que ele, no livro dele, que está vendendo bastante, por sinal, ele fala que essa pandemia, a doença, ela foi causada pela China e que a vacina não tem nenhuma finalidade. Coisas como essa estão sendo divulgadas no livro dele. Isso a gente pode colocar à guisa de crime. Isso é um crime. O que ele está fazendo não é liberdade de ideias e opiniões. Divaldo Franco está cometendo um crime. E isso tem que ficar muito Negacionismo claro. científico descarado, quase que um ato terrorista. Isso está escrito no seu livro. Qualquer um pode, então, comprar e ler esse texto que está lá. E aí, com ele, eu lembro, por exemplo, que nessa fala que ele fez em 2018, eu vou então trazer um trecho dessa fala, vou ler um trecho pequeno aqui, quando alguém pergunta para ele sobre ideologia de gênero, num congresso público em 2018, era fevereiro de 2018, num congresso público, um jovem, porque só tinham jovens espíritas, um jovem faz a pergunta para ele sobre esse problema. E ele responde. Ele faz a seguinte pergunta, né? sobre a ideologia de gênero, que já é uma expressão abjeta, horrorosa. E aí ele, então, responde: é um momento de alucinação psicológica da sociedade. Vai mais. A criança, nesse período, não tem discernimento sobre o sexo. A tese é profundamente comunista e ela foi lançada por Marx sob outras condições, que a melhor maneira de então submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente, como nós vimos através de vários que têm sido aplicados aqui nos últimos 9, 10 anos pelo poder central, que tem feito todo o esforço para então tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral. Esse é o discurso divaldista. Ele é um discurso que trata, por exemplo, homossexualidade,
porque esse era o tema que estava sendo abordado, ele trata dessa forma, como uma perversão moral, como um desvio moral. E ele prega isso publicamente em congressos, em palestras e em livros. É triste que nós tenhamos isso dentro do nosso movimento espírita. Por isso é preciso, sim, que nós tenhamos um outro movimento capaz de se contrapor a essas ideias abjetas, completamente tristes. E mais, em 2020, foi feita, aliás, em 2019, perdão, foi feita uma palestra pelo Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, pela Federação Espírita de São Paulo. E ela ia tratar, o tema da palestra era o papel da mulher dentro do movimento espírita. Adivinha quem deu a palestra? Um homem. O papel da mulher dentro do movimento espírita foi dado por um grande nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo para poder falar sobre o papel da mulher. Ou seja, na prática, o que ele estava dizendo é: a mulher aqui não tem papel nenhum. Quem fala aqui sou eu, homem branco, que estou aqui falando. É isso que ele estava dizendo. Agora, em 2020, novembro de 2020, um grupo espírita bastante conhecido falou sobre racismo e fez uma live contra o racismo. Olha que coisa bacana. Quem eram convidados, gente? Todos homens brancos. Um horror. É isso que tem sido o nosso movimento espírita. Pessoas o tempo todo falando contra todas as pessoas LGBT, falando contra a mulher, falando contra o negro. E não só a prática, como Mônica e Elisabel colocaram, mas a fala, o discurso. É um discurso horroroso. E nós precisamos mudar isso. E essa é a nossa luta. Esse é o nosso movimento. E vamos conseguir transformar o movimento espírita. É isso que nós efetivamente acreditamos. Uma fala bastante polêmica, muito contundente, e me fez lembrar o Olavo de Carvalho. Não teve como não pensar em conspiracionismo. De verdade, acho que eu não consegui nem disfarçar, né? Fiquei chocada, de verdade. É chocante, é muito chocante. Para mim é muito chocante. E dando sequência a assuntos polêmicos, porque, né, nós estamos aqui para isso. A próxima pergunta é sobre aborto e pautas sociais. Como que a gente desconstrói o preconceito baseado em vidas passadas para pessoas em condições de vulnerabilidade? E eu gostaria, né, de entender como que funciona no setor progressista espírita em relação ao aborto. Como que vocês tratam essa questão dentro do movimento espírita progressista? E agora inverte a ordem de novo, né? Eu não sei qual é a ordem. Ele está brigando aqui, Bel, que eu não deixei. Ele está brigando aqui que eu não deixei ele falar primeiro, então sou eu. Ai. Olha, eu poderia dizer em nome dos progressistas espíritas e mulher, né, que nós somos, não tem nem, seria outra coisa na minha opinião, que eu diria até um tempo atrás, que não tem comentários, porque eu me vendo como espírita e progressista. Como espírita eu me vejo com o meu direito do meu livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, até mesmo de cometer falhas. Como mulher, eu digo que não existe uma mulher no mundo que queira fazer um aborto. Para uma mulher decidir que ela vai fazer um aborto, ela vai sofrer muito. Mas ela não vai sofrer porque ela vai pagar as penas divinas das encarnações, não. É porque é dolorido, é sofrido. Nenhuma mulher, não existe no mundo essa mulher que queira fazer um aborto. E eu ouvi de um homem,
num dos grupos que, se liberasse o aborto, as mulheres iam dar mais, iam fazer mais abortos. Aí você para e pensa, a gente está num país onde a gente tem um presidente genocida, que a gente já tem mais de 224 milhões de pessoas mortas em menos de um ano. E aí eles vêm com hipocrisia para cima da gente, dizer que o problema é o aborto. Cadê o direito sobre o nosso corpo? Cadê o direito da gente querer até mesmo cometer o erro? Esse é o papel do espírita, ter o direito a exercer o livre-arbítrio e respeitar o livre-arbítrio do outro. A gente está vivendo numa era em que as pessoas querem mandar na vida do outro. Querem dizer como você vai educar seus filhos, como você vai trabalhar o seu corpo, o que você veste, se você alisa seu cabelo ou se você não alisa, o que você quer ser, o que você não quer ser. É um absurdo o que nós estamos vivendo. Então, hoje eu não posso lhe dizer que dentro do movimento progressista, todos pensam como eu. Porque eu sei que dentro do movimento progressista existem pessoas que são contra o aborto. Então, o que eu posso te dizer é isso. Dentro do movimento progressista, existem pessoas que, ainda pautado nos conceitos ortodoxos do espiritismo, acham que o aborto está errado. Está errado, tá, mas nenhuma mulher quer fazer aborto. É melhor deixar as mulheres morrerem fazendo aborto clandestino, não as ricas, não as de classe média, porque essas têm dinheiro para pagar o aborto e sobreviver. Então, quem morre é a mulher preta, pobre. E aí, teve uma charge muito legal que eu vi esses dias, nessa confusão do aborto, que era o homem branco, a mulher branca, com a bandeirinha contra o aborto, não sei o que lá, e aí passam e tem uma criança, 2 crianças pedindo esmola, e aí eles falam assim, não, você já nasceu, eu estou defendendo quem ainda vai nascer. Então, o que eu posso dizer? Profeta, não pró-vida. O que eu posso dizer é hipócritas. Bem, é muito interessante, porque, de forma geral, esse debate dentro do movimento espírita, ele é pautado pelos conservadores e por aqueles que se dizem pró-vida, mas, como você bem colocou, Ana Flávia, são pró-feto e não pró-vida. Eu até mesmo diria, são pró-células, né? E não pró-vida. Eles são pró pela vida das células, mas não pela vida das pessoas, efetivamente. Mas esse é um debate pautado especificamente por uma questão que está colocada dentro do Livro dos Espíritos, que talvez seja o principal livro de toda a obra dele, de Kardec, em que ele pergunta sobre esse problema e é dada a resposta de que é sempre um crime quando se transgride a lei de Deus. E as pessoas usam esse fundamentalismo, essa interpretação restrita, sem buscar nem sequer compreender aquilo que está sendo proposto na obra. Porque sobre as leis de Deus, existe, por exemplo, uma parte inteira do livro de Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a sua parte terceira, que fala sobre diversas leis. Diversas. E aí a pergunta que eu faço, e aquelas todas que estão sendo transgredidas? As pessoas não estão preocupadas apenas com essa. Ah, mas é preciso ter, não há como fazer uma outra leitura que não seja aquela que está escrita. Ah, então a gente pode ir a uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, eu até me lembro dela aqui agora, 822, em que ele faz uma pergunta sobre o papel da mulher e também do homem. E ele diz, olha, o homem tem que, então, cuidar da vida exterior e ela, a mulher, tem que, então, cuidar da vida interior, ou seja, do lar. Está lá escrito também. Se nós vamos fazer uma leitura fundamentalista de um texto do meio do século XIX, nós teremos muitos problemas. Muitos problemas. Nenhuma leitura de nenhum espírita pode se dar ao direito de fazer uma leitura fundamentalista, ortodoxa,
sem buscar compreender o contexto em que aquele texto foi escrito e nesse contexto que nós hoje vivemos. Então, portanto, aborto, mais do que um problema divino, ele é um problema de saúde pública. E ele tem que ser tratado dessa forma, porque um Estado republicano e verdadeiramente laico não se pauta por nenhuma proposta religiosa, nem que seja a minha, absolutamente nenhuma proposta religiosa. Portanto, o foco tem que ser na saúde da mulher. O problema do aborto tem que ser tratado a partir do foco dado à saúde da mulher. E nenhuma leitura fundamentalista está autorizada a descaracterizar o problema de ordem social e de saúde pública, porque essas pessoas fazem uma leitura interessada, porque esquecem de todas as outras partes que para elas não é mais interessante. Então é preciso ter muito cuidado com essas pessoas que saem citando perguntas, respostas e parte de textos como único argumento para sustentar um problema que é de saúde pública, que deve ser necessariamente pautado por uma política social e pública do Estado. É isso. Bom, depois dessas falas aí, né, acho que eu gostaria de abordar o aspecto dessa interpretação. Eu acho que o caminho é esse, porque quando há um interesse em defender suas teses, se retira as partes do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de Chico, de todos. Quando você traz também passagens que batem, por exemplo, na questão da justiça social, existem questões no Livro dos Espíritos, por exemplo, sobre lei do trabalho, lei de igualdade, lei de sociedade, que, se você for interpretar, elas são socialistas, elas são propostas, né, de bem-estar social, elas são propostas, você pode, inclusive, derrubar a reforma da Previdência, que foi feita aqui no Brasil, porque até perguntas sobre o tempo de trabalho, sobre a aposentadoria, não com esses termos, está lá, e tem respostas condenatórias em relação a isso. Em relação ao machismo, também está lá, dizendo que o homem, quando trata uma mulher dessa forma, é por atraso moral, ou seja, um espírito atrasado. O machista é um espírito atrasado. Aí não interessa, não importa, mas aí as pessoas fazem recortes e ficam defendendo. Eu, particularmente, me sinto profundamente indignada com essas pessoas que dizem frases reducionistas e de efeito. Não, eu sou a favor da vida, e isso, e Mônica pontuou aí, não é só entre os conservadores, infelizmente, né? Não é só, porque está tão impregnado, porque é tão bonito dizer que é a favor da vida, mas as crianças estão morrendo de fome por conta da selvageria do capitalismo, por conta da necropolítica neoliberal aplicada no mundo inteiro, e ninguém está preocupado com a criança que está morrendo de fome. Mas eu sou a favor da vida, é lindo dizer isso, né? É lindo dizer que sou a favor da vida, mas não olhar a mulher preta, pobre, da periferia, que está fazendo aborto clandestino, seja por meios próprios, seja por clínicas clandestinas, e que estão indo para o SUS e muitas vezes ficando com sequelas ou morrendo. Existem milhares de órfãos neste país que são órfãos por conta de abortos clandestinos. Então, a questão não diz respeito a um reducionismo de ser contra ou a favor, eu sou contra o aborto. Quem é a favor? Eu pergunto, quem é a favor? Não tem ninguém a favor de aborto. É lindo, não engravide, você aborta, que bobagem. Quem é que vai dizer uma coisa dessa? Então, não tem ninguém que seja a favor de aborto. Mas se você pergunta sobre tratar, como o Sérgio trouxe tão bem aí, como um problema de saúde pública, que precisa ser descriminalizado para que o sistema público de saúde possa acolher essas mulheres, que possa dar a elas a oportunidade de escolha, e se ela escolher e fizer
pelo aborto, que seja feito com toda a segurança necessária a preservar a vida e a saúde dela. É isso que nós estamos discutindo. Então, as pessoas são muito reducionistas. Por quê? Porque não têm compreensão mais profunda, não se apropriam devidamente das questões e veem a partir da ótica da classe social a qual pertence, da realidade a qual vivem, e aí querem aplicar a sua realidade ao todo. Então, para nós, e aí, a questão do aborto é uma questão tão delicada que gera, entre os progressistas, e os conservadores simplesmente têm esse discurso, sou a favor da vida, é um absurdo, porque Jesus, que vamos orar, e mais, tem uma postura totalmente condenatória à mulher que abortou. É uma pária, vai ser obsidiada, vai arder no mármore do inferno, se fosse o inferno, mas vai arder no mármore do umbral, né? Arder no mármore do umbral. Nenhuma compaixão, nenhuma compreensão para aquela que, como Mônica pontuou, todas as mulheres, eu sou psicoterapeuta, todas as mulheres que eu atendi que praticaram aborto foi um momento de profundo sofrimento, porque é uma violência física e psicológica, então ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer passar por isso, e ninguém está livre de uma gravidez indesejada, porque não existe, eu brinco e digo assim, o método contraceptivo 100% é abstinência. Se não fez abstinência, não existe nenhum. Porque existem vários contextos. O contexto da mulher apaixonada, que é envolvida por um homem, o contexto da adolescente que não consegue controlar seus hormônios, o conceito da adolescente de periferia que vê na gestação um lugar de importância naquela comunidade para sair da invisibilidade. Então, existem muitas questões que fazem com que uma mulher passe por uma gravidez indesejada, e eu não vou entrar aqui nem no estupro e nem nos abusos que ocorrem, né, dentro dos seios das próprias famílias. Então, nem isso, não vou nem entrar nisso. A outra pergunta, que acho que Sérgio e Mônica não colocaram, foi sobre essa justificativa da questão social, como é karma. A gente ouve, é tão cômodo, entendeu? Você está aí, pobre, passando necessidade, não vou nem falar de pobre, porque abaixo da linha da pobreza, sem ter o que comer, sem ter assistência médica, sem ter dinheiro para comprar um remédio do seu filho, né? Morando na beira da encosta, né? Morando na casa de papelão, como eu já vi, eu passei 30 anos aqui em Salvador na saúde pública, então eu conheço o que é viver na periferia dessa cidade, que se repete em várias cidades do Brasil, e não, meu filho, eu vou chegar e dizer, não, é porque você foi um miserável na outra encarnação. Então, eu quero dizer quantos milhões de miseráveis nós tivemos, porque a riqueza do mundo está na mão de 1% das pessoas. Quantos milhões, então? É todo mundo miserável? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Então, somos nós temos que assumir, nós temos que fazer com que as pessoas compreendam, e eu disse que outro dia eu vou fazer, eu fico brincando com as pessoas, perguntando assim, você sabe por que você é pobre? Por que você é pobre? Por que você passa necessidade? Essa é algo que a gente precisa trazer para esclarecer. O Espíritas à Esquerda está fazendo um trabalho maravilhoso relacionado com o estudo da teologia da libertação e outros textos mais, para buscar levar às pessoas esclarecimentos em relação a por que elas estão naquela situação, naquela condição. E que isso não é obra divina, isso é obra humana. E como obra humana, precisa ser resolvida pelos humanos, que tem a intercessão divina, mas a intercessão divina acontece a partir das nossas mãos. Então, se houve intercessão divina na descoberta da vacina, mas foi pela mente, pelo estudo e pelas mãos dos cientistas que isso aconteceu. Então, isso não são coisas contraditórias. O divino e o humano não são coisas contraditórias, mas nós precisamos corrigir os nossos equívocos em termos de uma sociedade estruturada dessa forma. E precisamos levar esse esclarecimento às pessoas, para que elas entendam. Eu tenho que perguntar, por que você é pobre? Por que você passa necessidade? Por que você não tem dinheiro para cuidar dos seus filhos direito? Por que o filho do seu patrão vai estuda numa escola maravilhosa com ar-condicionado e o seu filho não tem nem cadeira para sentar na escola pública? Isso é um projeto de dominação, as pessoas precisam entender. É um projeto, porque a educação é libertadora. Então, não há interesse em políticas públicas de educação freiriana,
por isso que eles combatem tanto Paulo Freire, que é uma educação libertadora, uma educação de consciência de cidadania. E nós, espíritas, precisamos compreender isso, precisamos levar isso, porque é isso que está na essência do espiritismo. Lá não tem dizendo que é para você ficar sentado esperando a providência divina resolver seus problemas, não. É preciso que façamos o que tem que ser feito e operemos a partir, permitamos que Deus opere através da nossa atitude, da nossa posição, da nossa luta. Pronto. Pronto, falei. Maravilhoso. Muito obrigada pelo seu posicionamento. Maravilhoso. Eu só queria fazer um comentário para encerrar essa parte. É preciso entender as realidades das mulheres que acabam optando pela situação do aborto, né? É muito comum, como você estava falando, frases de efeito, assim, é muito comum dizerem que hoje em dia só engravida quem quer, né? E coisas desse tipo, sem levar em consideração as mais variadas realidades, como você mesmo mencionou. Uma mulher que procura um aborto, né? Muitas vezes ela já tem 3, 4, 5 filhos, e aí nesse momento, esses 5 filhos, né? Esses 5 filhos podem perder ali a mãe e isso, todas as suas referências, é uma coisa assim. Ninguém para pensar nessas realidades. A gente precisa, como aspirante a profissional da saúde, né, aluno do curso de farmácia, eu penso nessas questões e como a gente pode trabalhar para melhorar, né, a qualidade desses métodos, mas também para possibilitar procedimentos de aborto que sejam menos dolorosos e com menor sofrimento para essas mulheres. Mas é muito tabu, a gente não pode nem fazer pesquisas, né? A gente, né, a gente sofre boicotes, enfim. Mas então, dando sequência, Rodrigo, por favor, continue com a próxima questão. Olha, sendo bem sincero com vocês e com o público que está assistindo, essa seria a última pergunta, mas ouvindo as falas brilhantes e angustiantes de vocês, e essa angústia diminuiu um pouco com a fala da Isabel, senti um pouco mais de esperança, mas eu vou fazer a minha pergunta para finalizar, uma pergunta que não estava no nosso planejamento inicial. Como lutar, sendo minoria, contra esse espiritismo conservador? Como combater essa forma de pensamento em que faz com que as pessoas, muitas delas, elas nem queiram dialogar, elas nem querem aceitar a possibilidade de pensar em fazer críticas ao status quo, como sendo uma minoria, como fazer isso, sendo que ela aprendeu toda uma vida e tem toda uma sociedade que funciona de uma certa forma. Como fazer isso mudar, gente? Estou angustiado. Começa por quem? Agora, eu acho que Isabel, deveria começar, né? eu acho que deveria começar por Sérgio e Mônica, porque eu já falei tanto agora, acabei de falar, falei, mas tudo bem, eu posso começar. Olha, Rodrigo, a sua angústia nós sentimos. Eu fui escrever um texto, e eu acho que esse é um grande desafio para nós de esquerda, nós que somos comunistas, marxistas, socialistas, enfim, né, das diversas nuances, progressistas, nas diversas nuances da esquerda, né? Pronto, eu vou dizer nós da esquerda, que eu acho que é um guarda-chuva que pega a todos. É um dilema, é um desafio, porque como combinar a nossa indignação, a nossa angústia, com a proposta de uma ética de um Jesus que pregava a mansidão, a docilidade, né? E eu escrevi um texto sobre isso com a seguinte pergunta, que está nas parábolas, naquela das bem-aventuranças, que é assim: quando os mansos herdarão a terra? Essa é a minha pergunta. Eu escrevi, eu fiz uma live, eu chamei mais de uma pessoa para falar e eu não fiquei satisfeita com nada.
eu ainda estou nessa luta. Quando os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eu digo, quando os mansos herdarão a terra, se nós somos tão brutalizados, né? Como fazer isso? Como lidar com tanta violência de todas as formas e de todos os aspectos? E a angústia, ela nasce da impotência. E aí, no texto, eu escrevi o seguinte, que nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento. Isso é uma forma de luta e de resistência, porque existem questões que são enfrentadas de forma individual, e existem questões que só podem ser enfrentadas no coletivo. Não adianta a gente... Então, a nossa angústia parte da nossa impotência como indivíduo, diante de um paredão e de uma estrutura que nos esmaga. Então, nós precisamos agregar pessoas, nós precisamos nos organizar em grupos diversos e fazermos esse movimento e fazermos um pouco o que Jesus fez, porque ele incomodou. Ele não pegou em arma, ele não tentou tomar o poder de ninguém, ele não quis ser o imperador, o rei, o quem manda, mas ele incomodou, e ele incomodou tanto que mataram ele. Então, na verdade, essa tarefa de levar esclarecimento às pessoas, de despertar as pessoas, na verdade, eu prefiro essa frase, retiro a anterior, de despertar as pessoas para a necessidade de luta em relação aos seus direitos, em relação a essa sociedade mais justa, é uma tarefa altamente perigosa. Isso que nós fazemos é uma tarefa altamente perigosa. Estamos todos marcados. Se uma ditadura militar se instalar amanhã, e não é difícil que isso aconteça, se o fascismo ganhar corpo, e isso também não é difícil que aconteça, todos nós aqui estamos no paredão, porque nós seremos investigados, nossas falas serão rastreadas. E principalmente hoje em dia, se na época da ditadura militar, que não tinha tecnologia que tem hoje, imagina hoje, está todo mundo marcado. É perigoso porque é revolucionário. Porque despertar as pessoas é revolucionário. Foi isso que Jesus fez e é isso que nós precisamos fazer para diminuir a nossa angústia. Porque a angústia vem da impotência, do sentimento de, meu Deus, o que eu vou fazer diante deste cenário? Então, há muito o que ser feito. Há muito o que ser feito e nós podemos fazer exatamente desta forma como nós estamos fazendo, na resistência, sendo ponto de resistência, tendo a coragem de não se calar, tendo a coragem de se indignar, tendo a coragem de se expor, que não são todos, porque tem muita gente que conversa muito nos bastidores, mas na hora que você chama, e isso aconteceu quando eu fui candidata, agora em 2020, né, tiveram alguns companheiros e companheiras que conversam muito comigo no privado, são pessoas palestrantes importantes. Quando eu chamei para fazer uma live comigo, todo mundo, alguns vieram, outros se escorregaram, por quê? Porque quer falar nos bastidores, mas não quer se expor, porque quer continuar bem no sistema, quer continuar sendo chamado para os grandes eventos espíritas, não estão dispostos a sacrificarem, como nós sacrificamos por um ideal, né, sacrificamos este lugar de destaque e de poder dentro do movimento hegemônico, porque o conservadorismo ainda é hegemônico no movimento espírita, isso é fato, né? Nós somos minoria. Então, é dessa forma, Rodrigo, Ana Flávia, as pessoas que estão me ouvindo, nós precisamos seguir na luta. Os mansos herdarão a terra, mas essa mansidão não é uma passividade, não é ficar aqui sentado esperando que Deus proverá ou que Jesus vai salvar. Não, eu repito, fora da justiça social não há salvação. Então, nós precisamos lutar pela justiça social, e eu não sei se eu ainda vou poder falar, mas eu gostaria de encerrar este trecho falando, nós precisamos lutar, parafraseando Olga Benária. Ela dizia assim, eu lutei pelo bom, pelo belo, pelo melhor do mundo. E é isso que eu quero fazer, que faço desde os 14 anos e continuarei fazendo enquanto tiver forças e respirar. Ai, Bel, que você tenha força sempre, porque você é uma potência quando você fala, dá vontade de sair correndo e lutar junto com você. Mas, assim, respondendo a sua pergunta,
Bel já deu, inclusive, um gancho aí da forma que a gente pensa hoje, que a gente pode. Só existe uma forma, levando o esclarecimento, libertando o oprimido e o opressor. Porque tem uma coisa muito engraçada, que é levar a conscientização ao pobre, ao oprimido, que ele está sendo oprimido e ele não tem que passar por aquilo, ele tem direitos, e os direitos dele têm que ser atendidos e respeitados, e não são, e tem que passar a conscientização para aquele patrão, para aquela patroa, para aquele empregador, explorador, opressor. Então, quando você liberta o oprimido e o opressor, você está fazendo a maior das caridades. E aí a gente tem que resgatar. Quem foi o nosso maior comunista? Pô, o cara foi o maior comunista do mundo. Na hora que o rico quis seguir ele disse o quê? Largue tudo e me acompanhe. Largou o rico desde aquela época que eles já não queriam largar nem o osso eles querem largar. Até o osso eles tiram do pobre. Então, não existe outra forma da gente ajudar que não seja de mudar, que não seja da forma que nós estamos fazendo. É levar a consciência ao oprimido. É abrir os olhos. Gente, pensa aí. Eles são maioria. Nem nós da classe média somos maioria. O pobre, o miserável, é maioria. E a gente teve a eleição que a gente tem o Congresso que a gente tem o Senado que a gente tem a Câmara de Vereadores que a gente tem. Bel foi candidata a vereadora agora, em 2020. Em 2018, ela foi candidata a deputada. Aí você para e pensa, olha para em plena Salvador, em plena Bahia, olha a Câmara de Deputados, olha a Câmara de Vereadores. Cadê a representatividade das mulheres? Cadê a representatividade dos negros? Durante o processo de 2020, nós fizemos algumas lives entrevistando alguns candidatos. Eu fiquei estarrecida quando entrevistei 2 candidatas negras da Baixada Fluminense, e quando eu fui estudar para poder fazer a entrevista delas, não existiam candidatos, não existiam vereadores, e eu ainda fui buscar o histórico, negros e mulheres. Uma mulher só, que não era negra, e uma foi São João do Meriti e Duque de Caxias. Eu fiquei estarrecida. Eram homens brancos. Um homem negro em uma, e uma mulher branca no outro. Aí você para e pensa, o que falta em plena Baixada Fluminense? O que falta para se colocar pessoas que representem consciência, esclarecimento? E isso a gente só pode levar através da libertação do conhecimento, da educação. Tem que preparar as pessoas, tem que abrir os olhos das pessoas e conscientizar que a chave de mudar tudo isso está na mão deles. E o que é que nós podemos fazer? Levar essa chave para que eles coloquem na fechadura e abram. Vai ser agora? Não, vai ser um processo demorado. Mas se alguém não começar, nunca vai mudar. Pode ser que não mude para mim, não mude para os meus filhos, mas pode ser que mude para os meus netos. Tem que começar isso agora, urgente, para mudar. Essa é a minha concepção. Bem, eu gosto muito de falar de um cara, até por ser espírita, e eu jamais esqueço isso, de um cara que esteve entre nós há 2000 anos atrás, e ele veio, se nós podemos resumir o projeto que ele propôs, que ele trouxe para todos nós, esse projeto pode ser resumido numa única fala, uma nova sociedade, da qual ele deu o nome de O Reino. Em todas as suas falas, em todo momento, ele está falando de uma proposta que é o reino. E o que é esse reino? O que é essa nova sociedade? Ele deixa muito claro quando ele coloca que o meu reino não é deste mundo cruel, deste mundo injusto, deste mundo desigual. O meu reino é completamente diferente. O que eu venho propor é outra coisa. É um reino em que todas as pessoas que têm sede de justiça serão saciadas.
em que todas as pessoas que têm fome, elas também serão saciadas. E onde é esse reino? Como bem disse Isabel, citando a fala, ele fala, olha, os mansos, que são essas pessoas do reino, herdarão a terra. Portanto, ele está colocando um reino entre nós. Ele está falando de uma nova sociedade, não é num céu, é entre nós. É um reino proposto em que ele coloca que todos nós seremos iguais, todos nós teremos justiça. E é por isso que nós espíritas lutamos. Principalmente nós espíritas, ou melhor, a esquerda espírita. Eu nem gosto de usar muito o termo progressista, porque tem também liberal progressista. Eu gosto de usar o termo a esquerda espírita. Então, nós, dessa esquerda espírita, lutamos efetivamente para poder, junto com ele, com aquela proposta, buscar semear a ideia do reino, a ideia de um mundo em que todos sejam iguais, todos tenham justiça social, ninguém passe fome, absolutamente ninguém, porque ele também falou sobre isso. Então, essa ideia é que move o nosso coletivo. E o que nós estamos fazendo, então, que foi a sua pergunta, Rodrigo? Afinal de contas, vocês só estão falando? Não, nós temos um projeto que está sendo implantado, que é a ideia de levar a proposta espírita, a ideia do reino, de uma nova sociedade para as comunidades. De que forma? Levando o espiritismo para onde ele nunca esteve, porque justamente o espiritismo é de uma elite branca, muito bem formada, muito bem alimentada, que mora bem, e nunca chegou, o espiritismo nunca chegou às classes populares, ao povo oprimido. E é lá que nós precisamos chegar. E a nossa proposta, enquanto coletivo, é de buscar levar essa proposta de transformação da sociedade a essas comunidades, a essas pessoas. De que forma? Usando o método da educação popular. É isso que nós queremos. Levar toda a história de Freire, da teologia da libertação, que pensaram esse tipo de Estado e propuseram uma transformação na sociedade, uma real transformação. Nós não queremos apenas falar, nós não queremos apenas discursar, nós queremos agir, queremos ação-reflexão, queremos atuar na sociedade para efetivamente transformá-la. É isso que nós estamos construindo. É uma nova proposta, completamente nova, porque isso jamais apareceu dentro do movimento espírita. É levar o movimento espírita para que ele possa ser instrumento de transformação de determinadas realidades sociais. É ação, é colocar o pé no chão, é fazer as coisas acontecerem. É isso que nós queremos, essa é a nossa proposta. E fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro. Eu esqueci, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, com certeza. Gente, agora sim, vamos nos encaminhando para um final com mais esperança. E assim vamos terminando a nossa live. Então eu quero agradecer muito aos nossos convidados, a vocês que estão nos assistindo, e vou devolver a fala a eles para fazer as suas considerações finais. Agora, quem fala novamente? Isabel? Bom, eu achava que eu já tinha feito as considerações finais, que eu não ia poder falar mais, né? Mas que bom que a gente ainda pode aproveitar esse finalzinho aqui. Claro, agradecer demais. A última pergunta foi plus. Pois é, foi mesmo, verdade. Agradecer muito a participação, para mim é revigorante, é fortalecedor quando se tem a oportunidade desta troca, né? Com pessoas que estão na mesma luta que você, com pessoas que que falam a mesma língua que você. Então, para mim, eu estou muito feliz de ter participado
desse momento, isso me renova, isso faz com que o meu desejo de luta, ele seja reabastecido. E eu espero que todas as pessoas também que nos acompanharam, que nós possamos fazer mais disso. Por quê? Porque, infelizmente, eu disse isso, acho, na outra live, e digo de novo, o Estado brasileiro é laico de direito, mas não é laico de fato. Então, eu acho que essa é um grande espaço de luta que nós precisamos, e eu estou aqui, e estaremos aqui juntos para esse trabalho. E, mais uma vez, eu repito, né? Eu luto pelo bom, pelo belo, pelo melhor do mundo. É isso que eu espero. Muito obrigada. Agradecer ao Movimento Brasil Laico pelo convite, né? Paula, que está aí nos bastidores, né? O Rodrigo, a Ana, muito obrigado pelo acolhimento, pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre essas coisas que são melindrosas, ninguém quer falar, no movimento ortodoxo não se fala, e no movimento progressista ou de esquerda também não se fala. Então é bom que a gente tenha a oportunidade de tocar nessas feridas, e vocês deram esse presente para a gente, e a gente só tem, na verdade, a agradecer. Eu citei a Baixada, mas nós somos cariocas, mas nós estamos entre Brasília e Salvador, na verdade. E o nome do coletivo é Espíritas à Esquerda, que perguntaram aí no... Então, depois da gente gritar o fora Bolsonaro, só cabe a nós dizer o mandamento que é o mais importante para todos os espíritas, que é amar ao próximo como a nós mesmos, desde que esse próximo não seja Bolsonaro. Bem, gente, muito grato por essa live, por esse espaço para a gente poder conversar, deixando claro que Estado laico, efetivamente, é aquele Estado que vem garantir o direito a qualquer profissão de fé, a qualquer manifestação, ou mesmo a falta dela. Isso tem que ser sempre garantido pelo Estado, e esse Estado não pode jamais interferir no sentido de tentar financiar ou então promover qualquer tipo de manifestação de fé. Ele tem que, no caso, garantir o direito para que todos tenham a sua possibilidade, a sua liberdade, e também ele tem que, quer dizer, ele não pode nunca financiar e promover nenhuma manifestação de fé, ou mesmo de falta dela. Isso é o Estado laico, e nós, espíritas de esquerda, espíritas à esquerda, defendemos com unhas e dentes o Estado laico, o Estado efetivamente republicano. É isso, gente. Muito grato por essa chance e oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite para essa plateia linda, maravilhosa. Boa noite que a todos. Prestigiou a gente a noite toda aí, né? Pode falar. Você quer se despedir já, ou você prefere fazer depois, que aí eu vou falar toda a agenda e tudo mais? Eu acho que eu já tinha falado. Agradecer a audiência de todos. Você falou tchau já. Então, fazendo a minha parte do encerramento, eu gostaria também de agradecer a presença de todos e agradecer essa maravilhosa audiência que nos acompanha até agora. E lembrando que no dia 25 de janeiro nós já tivemos a nossa primeira live sobre afro-brasileirismo religioso. Hoje, dia 1º de fevereiro, está tendo a live sobre espiritismo, que foi maravilhosa, diga-se de passagem. E na semana que vem, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, também às 8h30 da noite, nós teremos a próxima live sobre ateísmo. Teremos também, mais adiante, no dia 15 de fevereiro, a live sobre paganismo. Dia 22 de fevereiro, educadores pelo Estado laico. Dia 1º de março, agnosticismo. 8 de março, mulheres, Estado laico. 15 de março, evangélicos. 22 de março, indígenas. 29 de março, budismo. E ainda teremos novas datas a serem adicionadas a esta agenda. Mais uma vez, meu muito obrigada a todos.
uma boa noite e até segunda-feira que vem. Um grande abraço para todo mundo. Fora Bolsonaro, claro. Bora Bolsonaro. Oi, galera.